Ask Suite vale a pena a contratação? Como que ele funciona? O que é o Ask Suite? E como ele pode ajudar os hoteleiros, ou não, a vender mais e atender melhor os contatos que chegam? Ainda, para que tipo de hotel é o Ask Suite? Será que é para o seu hotel hoteleiro? Todas essas perguntas nós vamos responder hoje nesse vídeo. Eu sou Thiago Mourão, gestor de tráfego pago na Imberema Comunicação e Marketing, especializado em hotelaria, e eu te convido a ficar comigo neste vídeo até o final para que a gente destrinche essa ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada pelos hotéis. Eu já te peço também que, por favor, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana um vídeo novo sobre marketing hoteleiro para você fazer mais vendas diretas e conseguir voar mais com o seu hotel. Mas afinal, o que é o Ask Suite? O Ask Suite é um multicanal de mensageria, ou seja, ele unifica as suas mensagens de WhatsApp, as suas mensagens de Instagram, as suas mensagens de Messenger, que é a caixa de mensagens do Facebook, e ele também tem a parte de telefonia. Sobre essa parte de telefonia eu já te adianto que eu não vou falar hoje porque nossos hotéis não utilizam. Eu vou falar sobre o que eu sei, eu tenho acesso a alguns Ask Suites, vou te mostrar por dentro como funciona o Ask Suite, quais são as principais funções dele e, claro, responder a pergunta que está aqui no card, que é: ele vale a pena a contratação? A primeira coisa, o que é o Ask Suite? Como eu já falei, ele é uma plataforma multicanal de mensagens, de mensageria. Ele também funciona como um bot, ou seja, um robô de atendimento automatizado. Ele antecipa o atendimento dos usuários que entram no seu site, que entram no seu WhatsApp, que entram no seu direct ou que entram no seu Messenger do Facebook. Ele também serve como um meio CRM. Por que meio CRM? Porque ele torna-se um CRM quase completo, mas não exatamente tão completo. E ele também tem disparador de mensagem de WhatsApp. Uma das vantagens dele é que ele utiliza a API oficial do WhatsApp. E isso quer dizer que você pode fazer essas integrações com segurança que o WhatsApp ou o Facebook, a Meta, no caso, que é dona dessas empresas, não irá derrubar e cancelar o seu WhatsApp, como acontece com muitos bots e com muitos disparadores que não são homologados pela Meta. Qual é a desvantagem de eles serem homologados pela Meta? A desvantagem é que você precisa pagar pela API oficial do WhatsApp. E isso significa que a cada pessoa que entra em contato com você através do WhatsApp, ele vai te cobrar. Ele cobra um valor durante 24 horas de conversa. Ou seja, se a pessoa abrir essa conversa, ele vai cobrar, vamos dizer, 5 centavos de dólar para você pôr aquela conversa. E você tem direito a falar com aquela pessoa que começou o atendimento durante 24 horas. Ele não vai cobrar pela quantidade de mensagens que são trocadas nessa janela de 24 horas. Se ele parar de falar com você em 24 horas e não continuar, quando dá esse prazo de 24 horas e o contato falar mais alguma coisa com você, vai ser cobrado como uma nova mensagem. E aí, portanto, isso algumas vezes pode pesar um pouco para os hotéis. Então, aqui já temos a primeira vantagem e também desvantagem dele. Mas, por outro lado, você ter uma API oficial no seu WhatsApp pode significar segurança para seu hóspede, te ajuda a combater golpes, portanto você sempre vai ter escrito ali que esse contato utiliza um canal de mensageria oficial da Meta. E aí você vai poder ter mais segurança com os seus contatos, né? Os seus contatos vão ficar mais à vontade de conversar com o seu WhatsApp através daquele canal, sabendo que aquilo não é golpe, que aquele é um canal oficial da sua empresa. Mas eu quero te mostrar na prática como que ele funciona e à medida que a gente for vendo como que o Ask Suite funciona por dentro,
que ele faz por dentro, a gente vai destrinchando as minhas impressões sobre o uso dele, como ele tem sido eficiente, como ele não tem sido, onde que eu acho que ele pode melhorar e onde que eu acho que ele já é muito bom. Então vamos aqui ao Ask Suite. Quando eu abro o Ask Suite, veja que eu já tenho aqui esse dashboardzinho aqui, que ele tem atendimentos, vendas e demandas, grupo, atendentes, inteligência artificial e telefonia. Telefonia, no caso, a gente não vai mexer. E aqui ele vai me dizer que ele tem um novo dashboard de vendas, que é uma coisa que foi implementada recentemente, por isso que está como novo, e era até inclusive uma demanda que eu tinha bastante. E vou te mostrar qual era a demanda que eu tinha daqui a pouco e como funciona esse dashboard de venda e como ele pode te ajudar ou não a ter mais controle sobre o que foi vendido e quem vendeu dentro do seu canal. Ele basicamente aqui vai servir para você, gestor do hotel, seja você um diretor comercial, seja você o diretor-geral do hotel, seja você um gerente comercial, ele vai te dar alguns controles sobre como está sendo o seu atendimento, o atendimento da sua equipe nesses canais de mensageria. Então, quando eu abro aqui o dashboard, ele vai me dizer, de modo geral, quantas mensagens foram trocadas, quantos atendimentos foram feitos, quantos que foram fora do horário comercial, quantas cotações foram realizadas. Aqui são números gerais, números totais desse cliente. Aqui ele tem já um dashboard me mostrando a quantidade de atendimentos que foram feitos por mês, até para que você tenha o controle desses atendimentos que estão chegando, porque eles muitas vezes são pagos. Então você tem aqui, por exemplo, em janeiro a gente teve 6.225 atendimentos, sendo que metade deles, 3.250, quase que metade, né? Foram fora do horário comercial, depois das 6 da tarde, entre as 6 e talvez 8 da manhã, não sei qual é o horário que ele estabelece como comercial, a gente vai ver quantas cotações foram realizadas e qual foi as solicitações para atendimento humano. Aqui embaixo ele vai continuar mostrando para a gente o fluxo de atendimento e de demanda por horário e dia, e aí como que você, gestor, pode utilizar isso? Se você tem muito atendimento à noite, você vai precisar dar uma reforçada na sua equipe que fica à noite. Se você tem muito atendimento de manhã, você vai ter que reforçar a sua equipe de manhã. Ele te dá um panorama do comportamento geral do seu público e das demandas que seu público tem em quais horários. Aí aqui ele vai te mostrar por período o total de atendimento. Ele também vai mostrar por dias da semana. Em azul a gente tem horário comercial e em laranja a gente tem fora do horário comercial. Então perceba que aqui a gente está vendo que a gente tem bastante atendimento fora do horário comercial. Ele considera sábado e domingo fora de horário comercial. Então aqui a gente já está vendo que, por exemplo, sábado de 8 a meio-dia para o Ask Suite não é considerado horário comercial. Talvez esses atendimentos durante o fim de semana, ao longo dos finais de semana, também inflem esses números aqui fora do comercial. Apesar de que ao longo da semana, de segunda a sexta, a gente tem até um relativo equilíbrio aqui entre atendimentos feitos dentro do horário e atendimentos feitos fora do horário comercial. Mais para baixo ele também vai te mostrar o volume de atendimentos por canal, sempre aqui, ou pelo menos quase sempre para os nossos clientes, o WhatsApp tem a maior fatia dessa pizza. Depois a gente tem mobile. O que isso aqui quer dizer? São pessoas que entraram no site e que entraram em contato a partir do site pelo celular. Depois eu tenho aqui mínimo, aqui uma fatiazinha, eu acho. Ah, não. Eu tenho depois desktop, ou seja, pessoas que entraram no site pelo desktop. Eu tenho Facebook, Messenger, então eu tenho Instagram. E aqui eu tenho uma outra pizza me mostrando que horário comercial e horário fora do horário comercial
são atendimentos bastante equilibrados, são quantidades de atendimento bastante equilibrados. E aqui ele tem um atendimento humano versus robô, para você entender também qual está sendo a eficiência do seu robô e dos seus humanos. O que pode ser que aconteça aqui, eu acho que ele considera a finalização do atendimento a partir do robô para ter esses dados aqui. E aqui, solicitações para falar com humano. Depois ele tem um novo dashboard aqui, e eu sei que o ESC tem diversos tipos de planos, então eu tenho alguns clientes isso aparece, outros não, mas isso aqui também é um dashboard legal, porque ele é o que ele chama de SLA, que é o seu dashboard de tempo de atendimento. Então aqui ele te mostra quantos casos você teve abertos durante, por exemplo, os últimos 30 dias, quantos foram resolvidos, quantos foram arquivados e qual é o total de atendimento que você teve. Ele vai me mostrar aqui também, aqui eu tenho atendente, qual é a empresa, no caso, quando você tem uma rede, então, quando você tem rede, ele já vai te dizer aqui para qual atendimento foi feito, para qual empresa foi feito esse atendimento, se você tem uma rede que unifica o seu time comercial em um só. Ele também vai me mostrar se está dentro ou fora do tempo estabelecido de atendimento, onde eu posso colocar aqui por minuto, 30 minutos está estabelecido aqui, e aqui ó, o tempo em espera. O que acontece aqui que sobe muito é porque as pessoas às vezes começam a falar num domingo de manhã, você não tem atendimento, você tem no outro dia. Então como equilibrar isso aqui, eu não sei direito, mas isso aqui é uma área do ESC que te ajuda a manter este padrão de tempo de atendimento para você saber com números e dados se a sua equipe está conseguindo resolver todas as demandas que estão sendo abertas ou se você está com deficiência de equipe ou com alguma deficiência na equipe que está impossibilitando que você tenha este padrão de qualidade de atendimento no sentido do tempo de espera daquele contato. Aí aqui ele vai me dizer o tempo de espera por atendente, aí fora do tempo, dentro do tempo, o total, aqui a galera está bastante dentro do tempo, e depois ele vai me dar atendimentos em aberto com solicitação de intervenção humana. São aquelas pessoas que começaram a falar com o robô e que solicitaram que o robô passasse para um atendimento humano. Então isso ele considera pessoas que solicitaram um atendimento humano. Então essa é uma primeira aba que a gente tem aqui, que é aquela aba que vai te ajudar a ter o controle do tempo de atendimento, quem está atendendo mais rápido, quem está atendendo mais devagar, e se os seus contatos estão tendo tempo de espera, e portanto você, como gestor comercial, como gestor de marketing, pode olhar para isso aqui como um gargalo ou não do seu funil. Então, se você tem um padrão de qualidade de atendimento no sentido do tempo de espera, você aqui vai saber se esse tempo de espera, se essa qualidade está dentro daquilo que você quer ou não e quais são os vendedores que estão gerando esse gargalo para você. Aí depois a gente tem uma nova aba que era aquela de relatório de vendas, de performance. O que acontece aqui com essa aba? Eu tenho tido uma desconfiança bastante grande em relação a esse número aqui de total de atendimentos. Por quê? Porque muitas vezes ele não bate com aquele número de atendimentos lá da primeira página que a gente viu logo que a gente abriu o nosso ESC. Então, às vezes ele tem uns bugzinhos. A mesma coisa esse total em oportunidade. Também não está me convencendo muito bem. O que ele chamaria de total de oportunidade seria o quanto em valor foi gerado para cotação. Ou seja, esse pequeno funil, como que ele funciona? Ele vai te dizer
a quantidade de atendimentos, ou seja, de pessoas que começaram a falar com você, e ele vai dividir entre dia e noite, tá vendo? Atendimentos fora do horário de atendimento e atendimento fora do dentro do horário de atendimento. Então aqui ele já me deu a dica, ó, que o horário de atendimento, na verdade, não é ele quem estipula. O hotel estipula nas configurações lá do Ask Suite qual é o horário que eu tenho um humano trabalhando no meu hotel. E aí ele tem o total em oportunidades, ou seja, dessas pessoas que começaram a falar, quantas realmente pediram uma cotação, quantas cotações foram enviadas e o valor dessas cotações. E então, quantas vendas foram realizadas e o valor em vendas realizado. Ele também aqui vai me mostrar empresas, se eu tiver uma ou mais de uma, elas estarão aqui listadas, se for um caso de rede, como a gente tem clientes que são rede, são várias empresas. E aí, para cada empresa, ele vai mostrar a quantidade de atendimentos, a taxa de conversão que você teve de atendimento para a oportunidade e depois a conversão em vendas. O que é legal disso aqui? Quando eu clico aqui, eu vou conseguir baixar o nome, o sobrenome, o telefone e o valor em venda realizado de cada uma das pessoas que compraram. E o melhor ainda, você consegue baixar em CSV já num formato de valor e de planilha em que você pode subir na Meta e no Google para ter lá a sua lista de cliente e dar mais inteligência às suas plataformas de anúncio e também impactar essas pessoas, aumentando o retorno dessas pessoas. Quando você aumenta o retorno do seu hóspede, ou seja, a taxa de retorno do seu hóspede, diminuindo o tempo também, né, entre um retorno e outro, você vai aumentar o LTV, o Lifetime Value, ou seja, quanto que aquele hóspede está colocando de dinheiro no seu hotel, e também vai diminuir o seu CAC, custo de aquisição por cliente, porque a gente sabe que o custo de aquisição de um cliente que ainda não é meu cliente é muito mais alto do que o custo de aquisição daquele que já é o meu cliente. Então isso aqui é uma coisa de que eu gosto muito, que é essa possibilidade de clicar aqui e de baixar essas planilhas. Aí aqui ele também vai me dizer em número as conversões por canal de atendimento quando a venda é finalizada aqui, por exemplo, no Instagram, mas acontece às vezes que, como eu tenho clientes e eu acho que esse cliente também é assim, ele só finaliza pelo WhatsApp. Então a pessoa pode chegar pelo Instagram e dizer, quero fazer a reserva, preencher a fichinha de reserva, mas ela vai abrir uma conversa com essa pessoa no WhatsApp e ela vai finalizar aquela venda pelo WhatsApp e, portanto, o WhatsApp sempre será o canal praticamente de 100% das vendas ou o site. E muitas vezes o site é porque o robô vai já fazer essa venda. E isso aqui é uma coisa muito boa do Ask Suite. Ele se conecta ao seu motor de reservas e ele consegue puxar e extrair as tarifas do seu motor de reservas e te ajudar a fazer mais reservas direta através do seu motor de reservas utilizando um bot. O que isso faz quando isso é bem trabalhado? A gente já chegou a mais de 10% em um cliente nosso durante a alta temporada das vendas, mais de 10% das vendas feitas através de bot, ou seja, sem comissionamento nem para a equipe de vendas deles e nem para nenhuma OTA, tá pagando apenas o gateway de pagamento lá do motor de reserva. Portanto, se você treinar bem o seu robô, se você trabalhar bem o seu robô, isso aqui pode ser pode voar em reservas diretas para o seu hotel e diminuir o seu custo por reservas diretas. Portanto, eu gosto bastante disso aqui. O que é que eu sinto falta nessa aba daqui? Eu sinto muita falta de a gente ter aqui um gráfico longitudinal, como a gente tem em atendimento, a gente ter de venda, para eu saber
qual foi o dia que eu mais vendi, quais foram os dias que eu mais vendi. Ele é muito focado em te dizer os dias e horários de atendimento, mas ele ainda não me dá como dados os padrões de venda. Então ele não me dá qual dia eu vendo mais, qual horário eu vendo mais, qual dia naquela semana, naquele mês eu vendo mais, qual período do mês eu vendo mais, em quais meses eu tive mais venda, qual foi a diferença de venda entre um mês e outro. Então ainda falta aqui no Ask Suite, nessa ala de performance de vendas, muita informação para você entender, por exemplo, a sua evolução de vendas. Então o que você tem que fazer aqui é pegar mês por mês, jogar numa planilha, etc. E manualmente fazer esse trabalho de comparação entre um mês e outro. Aí ele vai me dar aqui a performance de cada atendente em vendas, quanto cada um fez, a quantidade de vendas e a taxa de conversão de acordo com a quantidade de atendimentos que esses atendentes fizeram. Então isso aqui é muito bom para você ver a performance dos seus atendentes e também a sua performance de IA, como que a sua IA trabalhou e quantas vendas a sua IA fez. O que é a IA? É o bot. Então, quantas vendas o bot fez, quantas pessoas compraram direto do seu motor de reserva, pegando informação apenas a partir do seu bot. Então, isso aqui é muito bom e essa possibilidade de você vender, de você unificar o seu bot com o motor de reservas é maravilhosa. E ele criou mais uma série de outras coisas. Aqui tem uma aba chamada Ask Flow, que é um serviço à parte do Ask Suite, que é muito bom, inclusive, um caminho de disparo. Esse cliente utiliza o Ask Flow para recuperação de carrinho e tem excelentes resultados com isso. Então, eu nem vou entrar muito aqui nessa área, porque isso aqui sozinho já é um vídeo que a gente pode falar sobre como criar um bom Ask Flow, um Flowboard legal. Então, isso é um serviço à parte do Ask Suite. Nem todos os hotéis têm isso, nem todos utilizam. E aqui eu tenho uma coisa que vai ser nova para você, caso você não utilize a API do WhatsApp, que são aqueles créditos dos quais eu falei. O que acontece é que, quando a pessoa entra em contato com você, você paga por aquela mensagem. Mas, ao pagar por aquela mensagem, você ganha créditos. E isso significa que você pode abrir conversas com outras pessoas ou fazer disparos de WhatsApp, de promoção e etc. Que são essas campanhas aqui de WhatsApp e esses templates. Você cria um template, cria uma campanha, a Meta vai aprovar isso. Ela dura até 24 horas para aprovar, mas normalmente é uma aprovação bastante rápida. E aí você pode utilizar esses saldos aqui, esses créditos, e você tem 30 dias para utilizar esses créditos. No mês seguinte, renova. Quanto mais atendimento você tiver naquele mês, mais créditos você vai ter, mais disparo e mais conversas você pode abrir. Portanto, ficar de olho nesses créditos aqui é importante. Aí depois eu tenho uma coisa chamada questionário. O que é o questionário? O questionário são, vamos dizer assim, as perguntas e respostas sobre o seu hotel. Então, você tem desde uma configuração inicial, que é aquela primeira mensagem que a pessoa vai ver, em que o bot se apresenta, em que ele diz quais são os horários de funcionamento da equipe de reservas, etc, etc. Você pode escrever aqui o que você quiser e é só salvar. Aí depois você tem sobre reservas, você tem sobre hotel. É realmente assim, um questionário te mostrando perguntas e respostas do hotel. Tem café da manhã, não tem, como funciona, qual é a localização, coisas específicas para eventos,
tirar dúvidas com e-mail geral, e tem uma parte de e-mail também, se tem day use, pensão completa, recreação, etc. Esse questionário você vai criando. E aqui vem um grande problema da plataforma, que eu vou até abrir a câmera de volta para mim, porque essa é talvez a crítica mais séria que eu tenho do Ask Suite. A primeira crítica que eu já fiz da desvantagem é ele não me dá dados longitudinais de venda. Eu não sei quais foram os meus horários padrões de venda, quais foram os meus dias melhores de venda, quais foram os períodos do mês de venda, quais foram os períodos do ano em que eu vendi. Isso aqui facilitaria muito a vida do gestor comercial, pois ele faria uma mudança e ele poderia acompanhar longitudinalmente quais foram os efeitos dessa mudança no resultado final dele. Portanto, essa é uma crítica. E a outra crítica que é mais séria, que a gente chegou aqui em questionário, e é o mesmo problema que eu vou ter um pouco no treinamento de robô, que eu vou mostrar para vocês, esta é uma plataforma muito dura. Ou seja, ela não tem uma coisa de arraste, vai, copie e cole. Você precisa sempre demandar ajuda do suporte do Ask Suite. E aí é que entra o problema. O Ask Suite não tem um grande suporte. O suporte deles é bastante fraco. O suporte deles, sim, ajuda a gente faz para alguns clientes nossos um serviço de apoio de Ask Suite, justamente por isso, porque às vezes o gerente comercial não tem esse tempo, ninguém da equipe tem esse tempo, e isso realmente vai demandar tempo seu, vai demandar tempo de alguém que essa gestão de Ask Suite, que é colocar os novos pacotes no ar, treinar o robô para os novos pacotes, criar conversas sólidas ali para que o robô tenha informação suficiente para falar para o cliente, ou seja, criar um pequeno funil. E a gente sabe que principalmente para hotéis de lazer, cada pacote demanda um funil, vamos dizer assim, novo, né? Porque são novas informações, você quer, você não quer. E para tudo isso ser feito, você precisa de estar em contato com o Ask Suite. Você não consegue fazer muita coisa aqui manualmente dentro da plataforma, e essa é uma crítica que eu tenho muito grande ao Ask Suite, e também a crítica de que o suporte deles não é bom no sentido da agilidade de atendimento, no sentido de, se não me engano, eles não funcionam nos fins de semana, tem horários comerciais muito restritos, então já aconteceu de a gente estar recebendo assim 1000 mensagens por dia, a coisa pegando fogo, e a gente ter dificuldade de conversar com o Ask Suite, com o suporte deles, para resolver problemas dentro do nosso funil de vendas. Quando a gente quer fazer um funil mais arrojado, por exemplo, a gente bota no tráfego pago a campanha e a gente bota uma mensagem automática. Quando a pessoa clica para ir para o WhatsApp, já aparecer: gostaria de mais informações para tal pacote. E aí o robô entra dando essas informações para o pacote, e o robô pode perguntar: isso lhe serviu, não lhe serviu, no que mais que eu posso lhe ajudar? Então toda essa personalização do robô depende deles lá, deles mexerem no que eles chamam da árvore da automação. Quem aqui já trabalhou com automação de e-mail ou automação de mensagem no ActiveCampaign, na RD Station ou em qualquer outra ferramenta de e-mail marketing como essa, vai entender o que eu estou falando de árvore de automação. Enquanto nessas plataformas de e-mail você as tem muito facilmente e você consegue mover e personalizar de acordo com o funil que você quer trabalhar, aqui no Ask Suite você vai depender muito do suporte deles, e aí é que está o problema, tá bom? Então esse é um problema que eu acho bastante sério deles no Ask Suite. É um suporte ainda muito lento, muito restrito, e por vezes é um suporte que está mais preocupado em resolver a vida deles do que a sua. Essa é uma crítica livre, aberta, que eu faço ao Ask Suite. Eu espero que alguém assista isso e que alguém realmente melhore isso, porque precisa bastante. Depois do questionário, eu vou ter aqui
Ask Store, que é uma coisa bastante legal também e muito pouco explorada pelos hoteleiros, porque aquilo são várias funções, são várias coisas. Você precisa ter alguém responsável, assim como você tem alguém que às vezes é de RM, um Revenue Manager, fazendo a sua flutuação de preço manualmente lá no seu motor de reserva, nas OTAs, você também precisa de alguém fazendo esse manuseio e esses ensinamentos, esses novos funis aqui para o Ask Suite dentro da sua equipe. Ou seja, o Ask Suite vai atender a hotéis com maior porte, hotéis talvez que tenham mais de 100, 150 mensagens por dia, que tenha 3 pessoas ou 2 na sua equipe de venda, que realmente tenham um volume de mensagem, de demanda, que justifique você ter uma ferramenta robusta como essa. Então eu tenho diversas integrações com o WhatsApp, eu tenho com o GPT, o ChatGPT. Isso aqui é muito legal, porque você pode criar meio que um agente de IA, conecta ele com o ChatGPT. Quando a pessoa faz uma pergunta que você não treinou o robô, você não precisou ficar ali treinando o robô para cada pergunta da pessoa, ele vai, através do ChatGPT, responder essa pessoa. Tem integração com o WhatsApp, que é para transferir para o WhatsApp Web para um atendimento humano via WhatsApp, né, que é o que a gente usa. Aí ele tem pré-check-in com formulário, ele tem comparação de preço com a Booking. Um dos nossos clientes, a gente utiliza isso, e isso aqui é muito bom, porque isso aqui gera realmente um gatilho de conversão. E ele mesmo aqui, ó, já vai te dizendo para que serve a integração, como que ela te ajuda. Lista de espera, gatilhos de comparação com OTAs, então quer dizer, ele linka com a Booking, com outras, layout otimizado do menu inicial, né, para você mudar o seu layout. Então ele tem uma série de integrações aqui que são bacanas de usar. Tem também integrações com motores de reserva, com sistemas de automação de lead, tá vendo? Como o RD Station, de venda também, como o HubSpot. Ele tem integrações aqui que são bastante bacanas para você utilizar. Ou seja, ele é realmente ele é realmente uma ferramenta robusta feita para hotelaria. E eu tenho para mim, diante das pesquisas que eu já fiz, que ele não tem concorrente. Ele é a única no mercado e cada vez mais o Ask Suite está mais robusto. Eles lançaram agora uma nova inteligência artificial chamada Sofia. Então, eles realmente estão trabalhando na tecnologia, pecando bastante no suporte, mas trabalhando até bacana na tecnologia deles. Aí eles têm aqui essa parte de ensinar robô, que é justamente a IA vai te sugerir algumas coisas. O que vai adiantar o seu trabalho aqui? Vai adiantar quando você conectar com o ChatGPT, porque muita coisa dessa o ChatGPT já pode resolver para você. E aí ele vai te perguntar, perguntado 5 vezes, recreação infantil. Então se eu ensinar, o robô já vai ensinar, já vai responder isso. A pessoa não fica no ar ou não aparece aquela mensagem, desculpe, não entendi, poderia dizer de novo, poderia voltar, poderia perguntar melhor, e você deixar a pessoa confusa e irritada a ponto dela sair e você perder a venda. Quando você ensina o robô já vai respondendo. Quanto mais inteligente esse robô ficar, menor é a demanda de atendimento humano. Portanto, é aquilo que eu falei, você precisa ter alguém dedicado a fazer esse tipo de trabalho, de ensinar, de fazer com que o robô saiba mais, saiba melhor. Então, assim, eu tenho aqui já os ensinamentos por sugestão do robô, que eu posso ir trabalhando. Só que quando eu vou fazer um novo ensinamento, e aqui está aquela minha crítica que eu falei, que é uma plataforma muito dura,
eu só tenho muito poucas opções, por exemplo, de imagem, só uma imagem. Então, quando a gente queria botar um carrossel, porque eu falei, cara, isso aqui é uma rede, eu preciso, né, o outro cliente com o qual a gente faz essa gestão de Ask Suite. É uma rede, eu preciso colocar carrossel, eu quero colocar carrossel. Ah, então carrossel, quem faz isso é o suporte. Aqui eu não tenho a opção de botar um carrossel de imagem, de botar mais de um botão. Então tudo isso eu vou depender do suporte. Aí você tem que falar aqui com o suporte, esperar o horário de atendimento, a pessoa lhe responder e voltar, troca a pessoa, vai para o horário de almoço. Então a gente já teve aqui pequenos problemas que a gente passou muito tempo para resolvê-los. Então isso é realmente uma falha bastante grande da plataforma. Poderia ser uma plataforma mais amigável e que deixasse essa gestão do hoteleiro, do gerente comercial, do gerente de marketing, mais à mão, muito mais fácil para que ele consiga fazer. Então, se eu puder falar de uma desvantagem do Ask Suite, essa é a desvantagem. Uma plataforma bastante dura, com muito pouca liberdade para o hoteleiro por si só, né, com independência, trabalhar. Você fica bastante dependente se você quiser fazer uma bela personalização do seu robô, uma bela personalização das respostas de ensinamento do seu robô, você vai ter bastante trabalho, porque você vai depender muito do atendimento de suporte deles. Aí aqui eu tenho a minha lista de contatos. Aqui eu tenho a minha lista de contatos. Aqui eu tenho a parte do live chat, que é justamente o canal de mensageria, onde ficam entrando aqui as mensagens e distribuídas elas entre as pessoas que estão atendendo naquele momento, e é onde eu respondo, onde eu faço. Ele tem um layout que manda as propostas bastante bacanas, então essa é uma vantagem do Ask Suite. As coisas ficam claras, você consegue automatizar aqui muita coisa, o vendedor consegue ganhar bastante tempo criando respostas, assim como no WhatsApp também, só que aqui com um pouco mais de robustez, em que ele consegue criar mais, ele consegue criar respostas automáticas, ele consegue criar respostas padronizadas que vão ajudar a equipe de vendas a atender melhor em menos tempo. Descendo aqui eu tenho todos os meus contatos, o live chat, as solicitações de e-mail, os templates de e-mail, porque ele também tem disparador de e-mail, os canais de comunicação que eu juntei aqui, que eu coloquei aqui no meu Ask Suite, né, que são Instagram, Messenger, WhatsApp, o chat do site. Aí eu tenho as configurações gerais de personalização e eu tenho essa área aqui que se chama configurar pixel. O que é configurar pixel? Pixel é um código que você coloca no seu site. E aqui no caso, ele tem o pixel dele que conecta no motor de reservas. Então, alguns motores de reservas, como por exemplo a OmniBiz, você não precisa utilizar o pixel, ele já tem uma integração nativa. Já outros motores de reserva, você precisa instalar o pixel do Ask Suite lá, para que ele reconheça as vendas e os valores de venda que foram geradas no seu site a partir do seu robô. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, em Dashboard, Vendas e Demandas, ele vai me dizer aqui, ó, reservas realizadas. Esses reservas realizadas fala sobre as vendas que foram feitas no motor de reservas no determinado período, somente no motor de reservas, a partir do Ask Suite. Como que ele sabe isso? Quando eu instalo esse pixel, esse código aqui, lá no meu site, que vai puxar esses valores e essas vendas. Aí eu tenho a gestão dos pacotes, colocar e cadastrar aqui todos os pacotes nossos. Eu posso aqui também o valor, tá vendo? Quantas reservas eu tive, etc.
durante um período. Eu posso também configurar o motor de reservas, né? Então, como que funciona o meu motor de reserva, idade máxima para criança, etc. Modelos de resposta, os horários da empresa, que foi aquilo que eu falei. Algumas automações que eu tenho aqui. Então, no chat do site, por exemplo, ativar a resposta de robô. A gente vem aqui todo feliz achando que automações eu vou ter eu vou ter aquela árvore de automação em que eu possa brincar, a pessoa vem para cá, vai para lá, então o robô apresenta o pacote, pergunta, esse pacote te atende, sim ou não? Quando a pessoa diz não, me diga por quê, e aí eu vou e eu consigo construir uma jornada automatizada de uma maneira fácil, leve e tranquila. Não no ESC-Suite. No ESC-Suite não. Você tem que realmente entrar em contato com o suporte deles, aguardar que o suporte deles fale com você, e etc, e etc, e etc, e etc. Então essa é realmente uma crítica muito grande que eu faço. Uma outra crítica que eu faço, quando eu vi isso aqui a primeira vez, configurar o Pixel, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que ele fosse ter uma integração, já que ele é homologado pela Meta, uma integração nativa com o Meta Ads, que comunicasse o Meta Ads através das etiquetas, quais foram as vendas feitas, os valores de venda, para quem, etc., como um Pixel faz. Mas ele não faz isso, ele não tem essa integração com a Meta, portanto a gente precisa ficar subindo manualmente essas listas para a Meta. Então essa também ainda é uma desvantagem deles, não diria uma desvantagem, mas uma deficiência que o ESC-Suite tem, que eu acho que deveria ser resolvida logo, que é integrar melhor com o Meta Ads, para o Meta Ads a conta de anúncios ficar mais inteligente e você conseguir fazer mais vendas pelo seu ESC-Suite, certo? Então, lá no canal de mensageria, você vai ter várias etiquetas, como no WhatsApp comum, que você pode colocar. Quando você faz uma reserva, você coloca lá. E aí, isso também eu acho que ele poderia começar a ter mais integrações com o seu PMS. Então, o que acontece é que o atendente fecha a reserva, ele registra lá no PMS e depois ele tem que registrar de novo essa reserva no ESC-Suite, quem foi que fez a reserva, quanto foi e etc. Mas o fato é que vai ter lá a etiqueta do viajante que reservou, que ele reservou, o valor, todas as reservas, você tem um belo do histórico de mensagens ali, portanto, isso é legal dele, que é a parte, vamos dizer assim, meio de CRM. Mas a parte que não é tão boa é que os agentes de reserva acabam tendo dois trabalhos, o de colocar a reserva no PMS e o de colocar a reserva aqui manualmente no ESC-Suite. E eu acho que ele deveria ter algum tipo de integração com o PMS, que quando eu botasse o telefone da pessoa lá, ele já reconhecesse que aquela venda foi feita. Como um CRM automatizado para venda mesmo, com a venda. E aqui seria uma central de ajuda que tem um monte de textos e etc, vídeo falando sobre o ESC-Suite. Mas a gente também encontrou bastante dificuldade de material com o ESC-Suite. E eu sei que você, provavelmente, hoteleiro que está assistindo a esse vídeo agora e continua nesse vídeo, e por favor, inscreva-se no canal e dê um like seu nesse vídeo, se ele está realmente te ajudando a tomar uma decisão melhor. E a gente teve bastante dificuldade de encontrar bons conteúdos sobre o funcionamento do ESC-Suite. De maneira geral, esse é o ESC-Suite. Essas foram as minhas impressões. Se você quiser, comenta aqui nos comentários aqui desse vídeo se você quer mais vídeos sobre o ESC-Suite, como usar, sobre as automações que a gente tem feito, as coisas que a gente está experimentando no ESC-Suite. Eu vou ter o maior prazer de dividir isso com você e também vou ter o maior prazer de te dar uma consultoria gratuita caso você tenha mais de 30 apartamentos no seu hotel. Você pode se inscrever para uma consultoria gratuita da Imbirema Comunicação e Marketing.
tá certo? Eu sou Thiago Mourão, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ah, e afinal, Thiago, vale a pena contratar o S-Suite? Olha, de novo, se você tem mais de 100 ou 150 mensagens entrando no seu WhatsApp por dia, sim, você vai precisar automatizar o seu atendimento. Sim, o Ask Suite ele é voltado para a hotelaria e eu não conheço. Se você conhecer também, deixa aqui nos comentários. Uma outra ferramenta também de mensageria automatizada voltada para a hotelaria. Eu vou ficar bastante feliz de conhecer, bastante feliz de saber qual é essa, mas até onde eu sei, nenhuma se houver alguma, nenhuma é tão robusta e tão cheia de ferramentas quanto o S-Suite. Então, de novo, vantagens: vendas automáticas, vendas sem comissionamento, vendas 24 horas com atendimento de informação 24 horas. Quanto melhor treinado for o seu robô, melhor vai ser a conversão dele ao final. E muitos hotéis utilizam muito pouco o potencial do Ask Suite. Portanto, esse é um serviço que a gente está começando a oferecer também, que é arredondar o Ask Suite para que você tenha mais retorno com ele. Muitos hotéis acabam largando um pouco ele. Muitos atendimentos, o que eu já vi por exemplo, vendedor parando o robô, assumindo o atendimento e não e acabando fazendo as mesmas perguntas para a pessoa que a pessoa já respondeu lá em cima. Então, você tem que ter uma integração com a sua equipe muito forte, da equipe com o robô, para que o robô realmente qualifique o lead que está chegando, responda perguntas repetitivas e sua equipe de vendas se preocupe com vendas maiores, com vendas mais complexas, como eventos, como grupos e etc. E o robô pode fazer aquela venda do seu pacote, principalmente se você for um hotel ou de cidade que não há muita informação a ser dada, no sentido de que não muda muito, diferente de um hotel de lazer, onde cada mês é um tema, cada feriado é um tipo diferente, os pacotes mudam dentro das promoções, a gente tem que fazer uma variedade maior de promoções. Então, assim, ele vai ajudar e muito você a fazer essas reservas diretas sem passar por vendedor e funcionando 24 horas com muita informação, com informação que não cabe no Instagram, que não cabe no site, que só cabe ali no conversacional. Quanto mais leve, quanto mais interessante for o seu robô, a forma dele se comunicar, a forma de ele falar, melhor vai ser também o resultado em vendas. Então, contrate o S-Suite se você tem mais de 150 mensagens entrando por dia, se você tem mais ou menos 3 pessoas ou mais na sua equipe de reservas. Sim, contrate o S-Suite. Vale a pena, sabendo que você vai ter que ter a API oficial do WhatsApp, que vai ter esse custo de mensagem, mas ele é baixo, ele realmente compensa. E as desvantagens dele: é uma plataforma dura, é uma plataforma que te dá também a necessidade de ter alguém cuidando dela o tempo todo, não tem um grande suporte, o suporte deles ainda precisa melhorar bastante, precisa avançar muito o atendimento de suporte do S-Suite, e é uma plataforma que não te dá muita independência para trabalhar dentro dela no quesito personalização, o que dificulta ainda mais a vida dessa pessoa responsável pelo S-Suite, justamente porque ela depende muito de um suporte que não funciona tão bem e que não funciona 24 horas e que tem uma demora. Então, a gente já teve que ligar para lá porque a gente estava com uma coisa pegando fogo, precisava mudar alguns bugs, algumas coisas que aconteciam e que não e a gente não estava tendo essa agilidade dentro da central de ajuda deles ali. E a outra coisa também que é importante de ressaltar como vantagem do Ask Suite é que, como ele é da API oficial de WhatsApp, a estabilidade dele é muito boa. Sai do ar? Já saiu. Mas sai toda hora? Não. Tem muito delay? Não. A gente já trabalhou com plataformas que não são homologadas, que qualquer desconexão do WhatsApp saía tudo do ar.
tinha um delay muito grande entre a pessoa mandar a mensagem e essa mensagem chegar no canal de mensageria, não era em tempo real como é aqui. Então, isso dele ser homologado, me cobra um pouquinho, beleza? Mas ajuda muito nessa agilidade de atendimento e nessa estabilidade, não deixando a sua equipe na mão. 1 ou 2 vezes em 1 ano e meio mais ou menos que a gente utiliza o ESC-Suite, que a gente tem contato com ele por causa dos nossos clientes, eu nunca tive um grande problema, foi 1 ou 2 vezes que eu vi ele realmente cair e ter problema de estabilidade junto da meta. Tudo bem até aqui, hoteleiro? Qualquer dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários, me diz qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você chegou até aqui também, curta esse vídeo, porque ao curtir, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante, vai distribuir para mais pessoas e a gente aumenta o conhecimento, aumentando o nível do nosso mercado hoteleiro, que está em mudança constante todo dia. Meu nome é Thiago Mourão, gestor de tráfego pago na Imbirema Comunicação e Marketing, e eu te deixo aquele abraço e nos vemos no topo.